Pais, atenção! Hoje eu vou desvendar 3 segredos sobre a saúde do seu filho. Vamos falar das amígdalas, do ouvido e do nariz. Vamos entender o que causa e como tratar o nariz que não para de escorrer. Quem vai me ajudar a falar de saúde infantil é um assistente muito especial, o ator João Pedro Carvalho. Olá, João. Quantos anos você tem hoje? 11 anos. 11 anos, rapaz. Aquela pergunta que todo mundo quer saber. O que você vai ser quando crescer? Ator. Ator? Você já é, né? Sou. Parabéns por tudo que você já fez, viu? Obrigado. Bom, João Pedro, eu quero saber o seguinte de você. Quantas vezes por ano você tem dor de garganta? Agora eu não tenho muita dor de garganta porque eu operei as amígdalas. Quando você era pequeno, assim, quantas vezes você tinha dor de ouvido? Você ia nadar na piscina? Eu ia, às vezes eu saía, ficava com um pouco de água, Um aí pouquinho de doía um água, pouco. né? Agora outra coisa, a gente já falou da garganta, do teu ouvido e do nariz. Às vezes o teu nariz fica escorrendo muito. Sim, eu tô até gripada. Você também tá? Toca Tô. aqui, eu também tô. Nós dois, viu? Agora eu queria conversar com você e eu queria te apresentar uma colega minha, só que ela não é clínica, ela é otorrinolaringologista. Isso, Você sabe o que é esse nome? Otorrinolaringologista? É o nome ou palavrão? É o nome. Então, sabe o que é? É um médico especializado em tratar de garganta, nariz e ouvido. Então a gente vai chamar a doutora Francine Pádua. Seja bem-vinda, Francine. Obrigado pela sua participação. Olha aqui, eu vou te apresentar o João Pedro. E acho que o João Pedro já vai sentar aqui pra gente, né, João? Senta ali um pouquinho nessa cadeira. Conta pra gente, nessa época do ano, inverno, todo mundo passando mal, como é que esse problema de dor de ouvido, hein? A otite é frequente mesmo? É muito frequente. É. Essa época do ano aumenta a gripe, aumenta resfriado e, consequentemente, aumentam também as complicações da gripe e do resfriado. E entre elas a gente tem a otite. A otite, né? Então, otite média, muito frequente, vem criança o tempo inteiro com dor de ouvido. E aí complica, né? Exatamente. Mas você sabe que nesse nosso laboratório, antes da gente mexer em qualquer coisa, eu vou convidar vocês dois a colocar um jaleco comigo. Eu vou trazer o jaleco de vocês aqui, tá bom? Então vamos colocar na doutora Francine. Obrigado. Nossa, você vai ficar chique com esse avental, viu? Olha, meu amigo. E agora eu vou colocar o meu avental que está aqui. Eu queria saber o seguinte, Francine. Quando chega... Pode sentar, João Pedro. Obrigado. Quando chega alguém no teu consultório, a gente já ouviu falar que existe um aparelhinho que a gente coloca no ouvido para ver lá dentro. Como é que é esse aparelhinho, Francine? Esse aparelho ele chama otoscópio. Otoscópio. Mostra pra gente o que é um Exatamente. otoscópio. Então, o otoscópio é esse aparelhinho aqui. É esse aparelhinho aqui. Exato. João Pedro, você já viu isso aqui? Já. Você tem medo? Não. Não. Então, ótimo que você não tem medo. Sabe por quê? Porque a doutora Francine vai mostrar pra gente como que faz quando a criança chega, o que você geralmente faz. Enquanto isso, eu vou falando aqui pra todo mundo ver. Perfeito. Vamos ver? Então geralmente a gente, delicadamente, então, o que ela está fazendo é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora, olha. Então ela está entrando com esse aparelho e vendo lá como que está essa membrana chamada tímpano. Por quê? Porque normalmente nos processos infecciosos, né, doutora, pode ocorrer uma inflamação do tímpano, não é isso? Exatamente. E essa inflamação do tímpano dá dor? Dá dor. Então, além de dor, o paciente também pode cursar com febre. Febre? E pode cursar também com diminuição da audição. João Pedro, conta pra mim uma coisa. Quando você teve dor de ouvido, você já chegou aí na piscina a nadar? Já. Quando você sai da piscina, o que acontece? Você tira a água do ouvido? Sim, eu faço assim, ó, de lado e sai. E sai, né? Sai. Agora, doutora, como que a gente deve fazer quando, por exemplo, chega uma criança da idade do João Pedro no consultório com dor porque foi nadar na piscina? Então, a umidade, ela pode também gerar uma infecção, né, na orelha externa e gerando dor nesse paciente. E como que você faz o diagnóstico? Só com O otoscópio, né? diagnóstico é com otoscópio. Existem algumas outras dicas, então, quando nós manipulamos, por exemplo, o conduto... Quando mexe assim Exato. assim no conduto No dele, pavilhão. no pavilhão, já sente dor, né? Ele sente dor. E nesse... Você está sentindo dor, João Pedro? Não, né? Ainda bem, pô. E nesse tipo de otite, Antônio, geralmente não tem febre. Não tem febre. Então essa não tem febre, mas tem uma dor muito importante e geralmente relacionada com esporte aquático. Eu queria que você mostrasse também essa sondinha que você trouxe. Muitas vezes você vai no consultório do otorrino
E ele vai examinar seu ouvido, seu nariz e a sua garganta, né? Essa luzinha na ponta, que vocês estão vendo, ó. Essa luz é ligada nessa luneta que está onde a doutora está mexendo. E isso aqui amplia. Você quer ver uma coisa? Vamos ver só na beirinha do nariz, quer ver? Olha lá, olha lá. Olha lá o nariz, a pontinha, ela vai entrar lá dentro. Olha lá. E aí já dá para ver a entrada do nariz com a mucosa nasal, para ver se tem alguma inflamação ou não. Doutora Francine, como é o nome desse exame? Esse aqui chama nasofibroscópio. Dói ou não? Não, Não, né? Tranquilo, João Pedro? tranquilo. Tranquilo, né? Eu queria mostrar aqui para vocês agora. Vem aqui, vocês ficam aqui do meu lado, ó. Ô, João Pedro, você tá vendo esse ouvido aqui? Tô. Você tá vendo que tem um canal que liga, olha só, o ouvido até o nariz, ó. Esse canal é a trompa de Eustáquio, né? Na verdade, a orelha ela é dividida em 3 porções. Até aqui é a orelha externa, essa região é a membrana do tímpano, entre o espaço que fica atrás da membrana do tímpano, que é a orelha média, que se comunica com a tuba auditiva. A gente pode falar que é ouvido médio, né? Perfeito, ouvido médio. E aqui atrás é ouvido interno. Ouvido interno. Agora eu queria saber o seguinte, em crianças como ele, esse canal, ele fica mais estreitado, né? Isso, então assim, ó, a tuba auditiva, né, que é a trompa de Eustáquio, ela está representada por essa região aqui. Entendi. Então o que acontece é que na criança a posição dela é mais horizontalizada. Mais horizontal. Exato. Então quando, por exemplo, a criança toma mamadeira deitada, fica muito mais fácil desse líquido retornar, por exemplo, em direção ao ouvido, dando uma otite. Que é perigoso, então, amamentar dando com a criança deitada. Perfeito. Então você, mamãe que está vendo esse programa, presta atenção, não dê mamadeira para o seu filho quando ele estiver deitado na cama, porque pode dar otite. Exato. Não é isso? Exatamente. Eu queria aproveitar a doutora Francine para falar da prevenção da otite. É verdade que colocar, por exemplo, álcool de cereais e antes do álcool de cereais, óleo de amêndoa no ouvidinho do João Paulo, ele vai numa piscina. Se a gente colocar umas 2, 3 gotinhas de óleo de amêndoa para esse óleo impermeabilizar, é melhor? É melhor. Então, dentro da prevenção da otite externa, não da otite média, né? O óleo, ele é interessante porque ele vai lubrificar mesmo todo o conduto auditivo externo, né? Que é essa região, impedir que a água machuque a pele desse conduto e, portanto, facilite alguma infecção. Então, vale a pena. E quando entra água, pode pôr um pouquinho de álcool para tirar ou não? O álcool, ele realmente, ele pode secar essa água em excesso. Então, de certa forma, ele também seria um preventivo para a otite externa. No entanto, um cuidado que a gente tem que ter é que esse álcool em excesso, ele também pode gerar uma irritação no conduto dessa criança e, portanto, levar a um outro tipo de otite. Então, é sempre com parcimônia. Eu vou esquematizar para todos vocês de casa agora o que é uma amígdala. Normalmente as amígdalas, né, doutora Francine, tem um tamanho igual. Mas quando você tem uma inflamação de garganta, olha o que pode acontecer, ó, gente. Olha o que acontece. A amígdala pode ficar uma normal, mas a outra aumentada de tamanho. E às vezes as duas aumentam de tamanho. É a parte da resistência, né, doutora? Exatamente. É a parte da defesa do corpo. Então essa amígdala cresce, aumenta, dá dor. E eu queria que o João Pedro agora, João, tira essa caneta daí, me ajuda aqui. Pinta aqui uma bola aqui, faz uma bola de pus em cada lado aí, vamos ver. Aqui, aí. Força. Aí, eu seguro a amígdala aqui. Aqui? E você faz uma bola de pus aí. Isso. Aí quando essa criança vai ao otorrino, a doutora Francine vai examinar essa garganta e vai ver que tem amígdala com pus. Doutora, amidalite pode ser bacteriana, é viral? Como é que é essa história, hein? Então, assim, na maior parte das vezes, a amidalite, ela é viral. Viral. E daí... Quer dizer, você tem uma gripe, fica com amidalite. Perfeito. Então, um dos primeiros sintomas da gripe é exatamente a faringite, né, que arranha. E não adianta dar antibiótico, né? De jeito nenhum. Agora, e quando é que fica a bactéria aqui? Quando é que é a bactéria? Então, quando nós vemos realmente pus nessa amígdala, o paciente com uma febre que não melhora, em 48 horas ela vem aumentando, gânglios no pescoço, né? A criança está mais abatida. Antibiótico. Antibiótico, é a hora. Agora, aquela pergunta que todo mundo em casa quer fazer, mas eu tenho coragem de fazer porque você é boa nisso. Quando que se recomenda tirar a amígdala? Então,
Criança que tem, realmente, amidalite de repetição, ou seja... Quantas vezes? Mais de 4, 5 episódios no ano, ou mais de 3 em 2 anos consecutivos, então 3 por ano, é uma das indicações. Bom, a gente já falou de ouvido, já falou de garganta, agora nós vamos falar do nariz do João Pedro. Olha aqui, aqui o seu nariz escorre, né? Escorre. Bom, quem está gripado tem essa rinite que fica escorrendo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, e o João Pedro vai me ajudar e a doutora Francine vai comentar. Olha só, normalmente a mucosa do nariz faz um líquido, e esse líquido, ó, todo dia você engole esse líquido e você nem sente que está fazendo esse líquido que vai lá para trás normalmente. Agora, quando você tem um processo gripal, um resfriado ou uma rinite alérgica, olha o que vai acontecer. Vai continuar saindo, vai a água por trás. Ih, rapaz, João Pedro, olha o que está acontecendo aqui. Me ajuda aqui, meu amigo. Você segura aí e eu aqui. Olha, a produção é tão grande de muco que agora sai pelo nariz e você continua ainda engolindo por trás. Isso é que causa a rinite da gripe, do vírus e da bactéria. É isso, doutora Francine? Exatamente. Essa quantidade excessiva de produção. Então, o Obrigado. processo inflamatório, né? Então, o organismo, ele tenta se proteger e acaba gerando uma inflamação enorme no nosso nariz. Você sabia que era desse assim? catarro. Agora você entendeu por que escorre teu nariz, meu amigo? Entendi. E doutora Francine, qual é o tratamento? Existe uma coisa assim que possa melhorar essa pingação de nariz, hein? Existe. O que é? Então, a gente tem que lembrar que essa pingação, ela pode ser por conta mesmo de uma gripe, de um resfriado, mas também pode ser por conta da rinite. Né? E essa época do ano aumenta bastante a incidência da rinite. Então, lembrar assim, detalhes que fazem diferença. Tirar do quarto, por exemplo, da criança, tudo que acumule pó. Então, a gente troca o cobertor pelo edredom, tira o carpete, tira o tapete, tira a cortina de pano. Outro ponto é a gente evitar também... que tenha uma gripe, né? Que venha a ter um resfriado. Prevenção. Então, prevenção é a alma do negócio, exatamente. Quando que se usa inalação? O que está acontecendo aqui em São Paulo, pelo menos, é que o tempo está muito seco e muito frio. E isso é um desencadeante também para os problemas respiratórios, não só do nariz, como também do pulmão. Então, deixar o ar úmido do ambiente que a criança se encontra... É muito bom. É interessante. E a inalação... Mesmo com soro fisiológico, sem nenhuma outra medicação, ela é importante também porque ela vai umidificar a mucosa do nariz, também evitando que tenha esse ressecamento e levando a algum outro problema de saúde. Você já fez inalação alguma vez? Já. Que tal, melhorou? Melhorou. Ainda bem, né, João? Olha, vou te esperar aqui outras vezes, viu? Parabéns, sucesso na tua carreira. Doutora, muito prazer pela sua participação. Obrigado, viu? Obrigado.